Estas imagens que aqui mostramos são desenhos de pessoas vivas. O desenhista, lembrando-se da forma de uma pessoa ou a partir de um modelo à sua frente, desenhou, como você vê, formas humanas. Você que está aprendendo desenho precisa ter informações detalhadas de como realizar o desenho de modelos vivos, no exemplo da nossa aula do modelo humano. Estamos no ateliê de pintura da UFAM com a professora Casmin Carnevale, bem na hora de sua aula sobre modelo vivo. Professora, o que os alunos vão aprender nesta sua aula de hoje? Eles vão aprender sobre proporção, dimensões e a estrutura do corpo, articulação. E é muito complicado esse tipo de aprendizado? Não, é muito simples, na verdade. É um esquema muito simples de se seguir e nós partimos do princípio do esqueleto, da estrutura do esqueleto, e depois nós vamos preenchendo, né, os músculos, e isso é feito com sombreamento, com diversos materiais como lápis, carvão. Hoje eles estão trabalhando com lápis de cor. O modelo faz a pose e os alunos vão observar a estrutura geral do corpo, vão localizar os elementos na folha, no papel, e depois vão começar a traçar, né, a forma do esqueleto. O modelo ele vai fazer uma pose de torção para que tenha uma certa dificuldade de perspectiva. Essa perspectiva do corpo nós chamamos de escorço, né? Então, o escorço é a maneira que você vê um objeto, no caso, né, uma figura humana, né, em determinado ângulo de visão. Esse é um ângulo que dá um certo grau de dificuldade, mas a gente parte do princípio das articulações. Esse boneco ele é articulado para que nós possamos estudar o movimento, e o que eles vão fazer na hora de desenhar o modelo é seguir mais ou menos essa estrutura, que é uma estrutura triangular para o tronco, e essas bolinhas aqui, elas são correspondentes à articulação do corpo. Então, são esses pontos, né, que fazem a diferença na hora de desenhar. Quando seguimos esses pontos de articulação, o aluno ele pode fazer o desenho com a posição que precisar. No caso, nosso modelo hoje ele tem uma posição de torção, e aí temos que aprender a colocar essa articulação corretamente. Os alunos vão começar a traçar. Ela vai fazer um oval que representa a cabeça, e depois ela vai seguir uma linha que vai pegar toda a movimentação do corpo do modelo. Essa linha é uma linha que segue mais ou menos a coluna, e ela vai marcar os pontos de articulação do modelo. Ele é um modelo masculino, então nós temos algumas características que são do corpo masculino, como o quadril mais estreito, os ombros mais largos, então ele tem uma estrutura bem triangular. A medida da proporção que fazemos, ela é medida por cabeças. Depois que o aluno desenha a oval, ele usa essa mesma medida, ela fez a medida da cabeça, e essa medida ela é repetida mais 6 vezes e meia. Ou seja, a altura do boneco articulado, né, da estrutura do modelo, é de 7 cabeças e meia. Essa é uma proporção clássica. Existem vários modelos de proporção, essa é a mais utilizada. Então, ela marcou o tamanho, né, do modelo. Não importa o tamanho que você desenhasse a oval. Se você desenhar uma oval de 20 centímetros, você vai repetir 20 centímetros mais 6 vezes e meia. E aí, depois que ela faz essa marcação, começa a fazer os pontos de articulação. Então, a relação da proporção das partes do corpo, usando a cabeça como medida, vocês podem observar até no corpo de vocês como isso acontece. Ao usar a medida de cabeça, nós vamos perceber algumas coisas bem básicas e essenciais na hora do desenho. A segunda cabeça passa na linha do peito. Essa medida, vocês vão ver, passa na linha do peito. A terceira cabeça na linha da cintura, cintura e cotovelo, né? Vocês podem observar que o cotovelo ele bate na linha da cintura, então nós já temos a medida do braço. A quarta cabeça passa na pelvis e nos punhos.
nós temos então essa linha que passa nos punhos e a quinta cabeça nos dá a altura da coxa e a sexta cabeça a altura dos joelhos. A sétima cabeça é o final da panturrilha e o restante para o desenho dos pés. Então, com essa medida, nós sempre vamos conseguir fazer a proporção correta do desenho. Ela já fez a estrutura e agora ela está fazendo os traços. Vamos fazer menos marcado a linha, tá? Faz mais leve a linha do peito. Então, ela faz os traços essenciais, ela está fazendo primeiro com um lápis HB, para não forçar muito, antes de passar para o lápis de cor. Então, veja que o desenho, por enquanto, ele está só estruturado com relação à proporção. Aí, olha, segue aqui a linha. Veja que o joelho, imagina que é a bolinha do joelho. Isso. Mas não marca muito, só vem um pouquinho mais para o lado. Só para aumentar aqui a linha da coxa. Isso. E traça em cima. Aí, com observação, observando o modelo, eles vão ajustando, né, a localização dos músculos. Aqui no caso, Afrânio, de novo, o seu tronco está muito mais largo. Veja aqui, com relação ao quadril. Aqui você tem a linha descendo, né? Você contou? 1, 2, 3, cintura já está aqui. 4, tá vendo? 1, 2, peito. 3, cintura. 4, virilha. 5, coxa. Sexta, joelho. Vendo o joelho aqui e o pé aqui. Então tem alguma coisa errada. Que deu uma alongada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétima. Sétima e meia. Sétima e meia. Ah, ok. Só você vai ter que afinar. Tá? Olha, tem que imaginar aqui os ombros. A linha dos ombros aqui. Tá bom? O que aconteceu é que você trouxe muito para cá. Você fez o braço muito forte. Aí você vai ter que fechar essa linha aqui, tudo bem? Uma coisa que é preciso entender quando se desenha um modelo é o eixo da gravidade, onde está o peso do corpo. Então, é preciso observar bastante isso, qual que é a força que exerce sobre os músculos. E então, por exemplo, aqui nesse desenho, a gente pode perceber o peso no braço. Então, o aluno, quando ele desenha, ele vai começando a observar essas características, né? Então, a força que se aplica no corpo. Então, algumas partes do corpo nós podemos ver que estão relaxadas, enquanto outras estão mais tensas. Então, eles têm que tentar, o aluno tenta traduzir isso na musculatura, no desenho, no sombreamento. No sombreamento que você dá essa ideia de força. A cabeça, na quinta cabeça, só aqui. Ela tem que pegar essa medida, vir aqui e aqui. Então, o que acontece é que vou riscar bem de leve, se apaga. Então, ela tem uma diagonal que ela vai seguir para o joelho, né, para o corpo. Então, olha, aqui vai ficar mais, dá aquela impressão de ser menor. Então, esse aqui sobe um pouquinho. A mesma inclinação aqui da ponta da coxa, né? Quinta cabeça, sexta cabeça, diagonal. Sempre peço para a sala exercitar bastante o desenho em casa. E você não precisa ter um modelo profissional. Você pode desenhar os seus parentes assistindo TV, você pode desenhar pessoas na praça. É muito importante que você sempre tenha um caderno de esboços para que você possa sair com ele na rua ou mesmo em casa, você
observe as pessoas, observe a maneira como elas se sentam, como elas se movimentam e procura sempre usar as lições da sala de aula na hora de fazer esses desenhos de observação. Outra coisa importante é ficar sempre exercitando a anatomia, ver livros de anatomia, observar como que é o desenho do músculo, dos ossos. É muito importante que você conheça a estrutura do corpo humano e que tenha isso na memória na hora de desenhar, de fazer seu desenho. Outra coisa muito importante, desenhar a sua mão, né, o seu pé. Então você sempre vai ter à disposição você mesmo, né? Então você desenha seu pé, sua mão, olha no espelho, faça o desenho do seu rosto, comece a se observar. Você vai ver as suas articulações, o tamanho delas, a relação de cada membro do corpo com a sua forma geral. Então comece a observar essas questões, né? Sempre lembrando cabeça, a segunda cabeça na linha do peito, a terceira cabeça na linha da cintura, cotovelo, a quarta cabeça na linha da virilha, quinta a coxa, nos joelhos a sexta, sétima a panturrilha e finalizando com o pé, 7 cabeças e meia. Observe isso no seu próprio corpo e observe as pessoas na hora de desenhar. Sempre pratique para que o seu desenho cresça e fique sempre bonito. Chegamos ao fim desta interessante aula. Agradecemos a professora Casmin Carnevale e a você. Até a próxima aula.